Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. Hoje, nessa edição do Café com Bíblia, eu estou abordando uma questão que foi levantada por uma colega minha, que é a questão: me preocupa esse discurso de ódio dentro das igrejas. Hoje em dia se fala muito sobre essa questão de discurso de ódio, de que palavras de ódio são disseminadas por aí, mas a verdade é que nós não temos como criar simplesmente palavras de ódio ou palavras de alegria, porque são sentimentos. Nós temos como atribuir sentimentos a pessoas, a situações. Isso sim, tudo isso é possível. Mas quando se fala de discurso de ódio, eu acredito que o que está sendo dito aqui, na verdade, seja o ódio direcionado a grupos específicos, pessoas específicas, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje vou estar tocando um tema que talvez possa parecer um pouco polêmico, mas a verdade é que a Bíblia já vem falando sobre esse tipo de assunto há muito tempo atrás, muito antes de que nós pudéssemos pensar. Então, antes de começarmos o vídeo, eu quero dizer que este vídeo é direcionado para cristãos em primeiro lugar. Ele é um estudo para pessoas fazerem em casa, mas também fico feliz se outras pessoas que não são cristãs vejam esse vídeo e quem sabe também tenham para si mesmas uma aplicação prática para o seu dia a dia. Os materiais de estudo que eu usei para o estudo de hoje estão aqui do meu lado, e também eu quero dizer, amanhã nós vamos ter o nosso quadro do Pergunta para o Missi. Nós vamos ter lá 3 perguntas que todo cristão e cristã deve saber responder. Então, assista o vídeo de amanhã. Se você também tem outras perguntas para o nosso quadro, mande para nós. E recomendo que também veja o vídeo de ontem, que a Thaís, a Z, fez a respeito de vida devocional. Muito bem, então diante de toda essa situação que foi já levantada antes, nós vamos trabalhar hoje sobre o tema de intolerância dentro da igreja, e para isso eu peguei o texto bíblico de Lucas capítulo 6, versículo 37 até 42. Antes de começarmos o texto, eu quero convidar você aí na sua casa a pausar o vídeo e tenha um momento de oração, um momento de reflexão com Deus. Peça a Deus que Ele fale através da sua palavra, que Ele também me use como instrumento para o estudo, e peça a Deus que também Ele venha agora agir no seu coração. E nessa parte agora nós vamos fazer uma leitura do texto. Primeiramente, quero convidar você a ler o texto em casa. Faça uma leitura silenciosa do texto bíblico, aí sozinho ou com sua família, e depois vamos ler juntos. O texto bíblico diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Agora, sobre essa passagem bíblica, eu também pergunto: ela falou a ti de alguma maneira? Surgiram perguntas? Surgiram questões do texto? Então agora vamos pausar o vídeo, vamos anotar as nossas observações, as nossas questões. Nesse texto bíblico, eu anotei 3 questões que surgiram para mim. Se eu julgar os outros, eu escapo do julgamento de Deus? O que Jesus quis dizer com o exemplo da medida no versículo 38? O que tem a ver a ilustração do mestre e discípulo com os cegos? Cacau, chega! Cacau! E aqui agora nós vamos ver qual foi o resultado do meu estudo bíblico. Eu fiz a reflexão em cima do texto, também li as passagens paralelas e fiz uma leitura desses livros de auxílio. Quando eu fiz a leitura desse texto bíblico, primeiramente eu dei uma lida no texto anterior. O texto anterior nos fala que nós devemos agir em reflexo com a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela é a base da ação para todo o cristão, todo aquele que foi redimido pelo sangue de Jesus,
porque é através dessa misericórdia que Deus nos ensina a amar os nossos inimigos. Para que exista uma diferença real neste mundo, um rompimento com aquele sistema do talião, do olho por olho, do dente por dente, então Deus ele rompe com a sua misericórdia, entregando a Jesus Cristo, seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê seja salvo e perdoado do seu pecado. E através disso, através dessa atitude, então os cristãos eles podem ver uma vida diferenciada e transformada por Deus. Ou seja, não é mais o sistema mundano que rege o pensamento do cristão, é o sistema celestial, aquele estabelecido por Deus. Então aqui no texto está sendo falado assim, não é que nós estamos buscando um mérito ou buscando talvez uma maneira de nos justificarmos, mas porque fomos justificados e salvos por Jesus, porque Ele nos deu a sua graça, a partir dessa graça é que nós temos um chamado para agir. Ou seja, recebemos um presente de Deus e a partir desse presente, então, agora eu dou uma resposta. E a resposta que Jesus está buscando nesse texto é a respeito do tratamento que nós damos às outras pessoas. E ali no versículo 37 é falado que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Ou seja, todo julgamento passa por Cristo. Em Jesus Cristo está derramada a condenação. A ira de Deus, a justiça de Deus, tudo isso é já em Cristo derramado. Sendo assim, julgar as pessoas, reter perdão, condenar não é uma atitude esperada de um discípulo de Jesus ou de um cristão. Jesus está dizendo, como eu tomei a ira sobre mim, então vocês agora são chamados a agir dessa maneira diferente. Tanto que no versículo 38 é dito que essa medida que é dada por Deus, da sua graça, ela é transbordante, abundante. Ou seja, esse exemplo está se referindo àquela veste externa. Sabe quando você está talvez usando um paletó, uma daquelas proteções de cozinha, e você coloca alguma medida ali dentro? É disso que o texto está se referindo, desse tipo de medida. Como se fosse levantar uma aba da camisa e ali Deus ele fosse colocando as sementes, ou seja, ele fosse colocando tantas delas que fosse transbordando a própria medida daquilo que cabe ali dentro. Dessa maneira Deus age. Deus dá a sua misericórdia de uma maneira sem medidas. E é por isso que, no momento que um discípulo de Jesus está recebendo de Deus essa graça, essa misericórdia, ele é chamado a deixar de lado a sua medida própria. Porque toda medida humana, se nós pararmos para pensar no nosso sistema mesmo, do que é justo, o que é injusto, é limitada. Por que os discípulos poderiam considerar que até tal momento seria justo conceder perdão, até tal momento já seria injusto? Então Jesus está dizendo, mas vocês não são chamados mais a agir de maneira condicional, mas de maneira incondicional, ilimitada, transbordante, com o perdão que é dado pelo próprio Deus. Ensinados a agir dessa forma, os discípulos podem então fazer a diferença no sistema que estão vivendo. Tanto que o versículo 39 até o versículo 40, onde se fala a respeito do exemplo dos cegos, do mestre e dos discípulos, Jesus está se referindo aqui aos fariseus, que eram os líderes religiosos e mestres da lei da época. Eles tinham medidas para poder determinar o que era justo, o que era injusto. E Jesus está dizendo, se vocês agirem como dois cegos que buscam guiar outro cego, então vocês vão cair juntos no mesmo buraco. O exemplo que é dado aqui do mestre e discípulo é porque o mestre ele era a figura de sabedoria e de conhecimento daquela época. Era alguém que tinha um conhecimento muito maior e tinha muitas coisas a ensinar a outras pessoas. Jesus disse, se você deseja se tornar assim uma pessoa que enxerga e que sabe, você tem que aprender com a pessoa que enxerga e que sabe. Você não vai descobrir isso por conta própria, você tem que aprender isso de alguém, aprender o caminho de alguém. Até quando eu li esse texto eu me lembrei, uma vez eu ajudei um colega meu, deficiente visual, a poder chegar até um determinado ponto, ponto A até o ponto B, e eu o guiei pelo caminho porque ele não sabia o caminho, mas depois que eu guiei pela primeira vez, ele decorou e pôde fazer o caminho sozinho. E é esse exemplo que está se referindo no texto. Você tem que ser guiado por alguém que conhece o caminho para depois chegar lá. É que nem quando você vai talvez acompanhar alguém numa viagem de carro, talvez você está em outro carro, quer saber como chegar até o outro lugar, você tem que ter alguém que te guie para poder chegar lá. É esse exemplo que Jesus usa no texto aqui. E para que o discípulo possa se tornar como mestre, ele tem que se colocar no lugar de humildade. Reconhecer que ele realmente é incapacitado, ele tem limitações, mas o mestre sabe mais do que ele. E quem está disposto a aprender, o mestre também está disposto a ensinar. E os versículos 41 a 42
aqui Jesus está incorrendo uma ilustração humorada, um tanto quanto engraçada. O cisco e a viga. Quando é reparado aquele cisco no olho do irmão, mas você na verdade não percebe que você tem uma tora gigante na tua cara e você nem está conseguindo ver isso mesmo. Jesus está dizendo, antes de criticar os outros, aprenda a ter autocrítica. Aprenda a ver que talvez você esteja errado e o outro esteja certo. Aprenda a ver que o outro pode estar errado, mas quem sabe você também não esteja bem certo. E isso me lembra aquela ilustração do senhor que morava numa casa e todo dia enxergava as roupas do vizinho sujas lá no varal. Ele olhava pela janela de casa e dizia, nossa, como aquele vizinho pendura as roupas sujas, ele nem lava direito. Até que, passados alguns dias, ele viu então as roupas do vizinho todas limpas através da janela da sua casa e disse, olha, hoje o vizinho realmente, né? Ele lavou as roupas e deixou elas limpinhas, não pendurou mais sujas. Aí a esposa dele disse, não, meu querido, a questão é que hoje eu limpei a nossa janela. Ele enxergava as roupas sujas, porque na verdade a janela da sua casa estava suja, e não porque as roupas do vizinho estavam sujas. E a respeito disso, então, a pergunta agora é, o que esse texto falou comigo? Eu disse que eu ia me propor hoje a tratar um pouco a respeito dessa questão da intolerância que é vivida dentro da igreja. E eu acredito que muita dessa intolerância hoje se deve pelas questões políticas. E quando estou falando de questões políticas, eu não estou falando aqui somente de questões partidárias. Porque partidário vem de partido, quer dizer, vem de uma parte. Às vezes as pessoas brigam porque elas têm pensamentos diferentes, porque elas têm ideias diferentes. Isso são questões partidárias. As questões políticas têm a ver com polis. A palavra política vem do grego assuntos da cidade, quer dizer, aquilo que pertence ao domínio público. Quando nós estamos falando de política, estamos falando de coisas que pertencem ao domínio público e que competem a nós, como cidadãos. Porque nós pertencemos a uma cidade, sim, a nossa cidade terrena. Eu estou hoje em Panambi. Talvez você esteja também aí comigo em Panambi, ou você mora em outra cidade. Mas a questão é que, quando um cristão se torna cristão, quando uma pessoa se torna cristã, essa pessoa não é somente cidadã de uma cidade terrena, ela se torna cidadã de uma cidade celestial, como está escrito lá em Gálatas 4:26, em Hebreus 11:16. Vale lembrar que nós pertencemos à cidade celestial, ou seja, o cristão não enxerga a Bíblia a partir do mundo, mas ele passa a enxergar o mundo a partir da Bíblia. Para falar sobre questões da cidade terrena, primeiro o cristão passa pelas questões da cidade celestial. E é essa conduta que faz com que os cristãos sejam um diferencial neste mundo, como é colocado no início desse texto. Para nós sermos diferenciados na cidade que nós vivemos, nós temos que lembrar de onde que nós viemos, de onde que nós somos. Se somos cidadãos da cidade celestial, da Jerusalém, a Nova Jerusalém, então, em primeiro lugar, agimos como cidadãos dessa cidade neste mundo. E é claro que nós reconhecemos os cidadãos de acordo com as suas atitudes. Se nós lermos, o texto adiante vai dizer sobre a árvore e o seu fruto. Todas as pessoas são reconhecidas a partir do seu fruto, a partir das suas atitudes e da sua conduta. Se você é um cristão, as pessoas elas vão te olhar e vão reconhecer você. É fácil a gente reconhecer quando vem um cara lá de outra cidade para a nossa cidade. Eu lembro que quando eu cheguei em Panambi, todo mundo disse, mas tu é de Santa Catarina? Eu perguntei, mas como é que você sabe? Eu nem falei para você que eu sou catarinense. Mas o teu jeito de falar, o teu jeito de agir, isso aí já dá para perceber, tu é Catarina, cara. Mas, sendo assim, será que também não seria fácil distinguir no meio do mundo um cristão? E o que está complicado para nós hoje é que está difícil de distinguir quem é cristão e quem não é cristão, porque todos estão falando de uma linguagem muito parecida. E é aí que entra aquela questão que a minha colega colocou, o mundo que está agindo com o mesmo discurso. E esse discurso, ele é um discurso cristão de fato? A Bíblia fala que a palavra para testemunho, a minha testemunha, o que eu testemunho se chama martiria, ou seja, entrega. Eu falo daquilo que eu me entrego. Se eu me entrego a Deus, então a minha vida fala quem Deus é. Quando nós falamos de martírio, nós estamos falando, martírio é dar a tua vida por Deus, Você morrer por causa do Evangelho, chegar naquela situação que alguém vai apontar a arma para a tua cabeça e dizer, se tu não negar o nome de Jesus, então tu vai morrer. Não é só isso. Testemunho significa a entrega total a Deus, do pensamento e das palavras. Alguém que entrega a Deus vai agir como filho de Deus. É inevitável que isso aconteça.
E agora vamos entrar então naquelas questões que eu tinha colocado no começo, que para mim são as questões do texto. A primeira questão que eu tinha colocado é: se eu não julgar os outros, então eu escapo do julgamento de Deus? Não. A primeira resposta que eu posso dizer aqui é que o que nos faz escapar do julgamento de Deus é o perdão de Cristo. Aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Isso faz com que sejamos salvos. A partir de Cristo, a graça de Deus derramada ela é sem medida de fato. E aí não compete a nós mais pegarmos a nossa régua antiga. Se Deus nos deu a sua graça e derramou sobre nós o seu perdão, a sua misericórdia, somos chamados a agir sobre essa misericórdia, sobre esse amor, como resposta àquilo que Deus fez por nós. Por isso, somos chamados a deixar de lado e de canto aquela régua que nós usávamos para medir as outras pessoas. Se nós somos intolerantes com as outras pessoas, será que entendemos de fato o amor de Deus? Essa é a pergunta que eu também deixo para nós. E aí vem outra pergunta também. O que Jesus quis dizer com aquele exemplo da medida no versículo 38? Até como eu já pude entender a partir do próprio texto, antes eu até no estudo já expliquei, nós recebemos de Deus um perdão que é sem medida. E se dessa maneira recebemos, também podemos dar o perdão. É a possibilidade de perdoar. Não é que, eu não sei se eu devo perdoar a pessoa, se eu devo tolerar o que ela está falando. Não. Você pode perdoar, é uma possibilidade aberta por Deus para que a sua vida ela seja diferente de fato. E essa prática não somente te fará mais feliz, como fará com que as outras pessoas sejam mais felizes também. Porque hoje em dia o nosso mundo ele anda na contramão do texto. As possibilidades estão se fechando, como é difícil hoje conversarmos com as outras pessoas, falarmos sobre qualquer outra coisa, sem que isso acabe numa briga, por causa de uma posição política, partidária, de ideia, alguma coisa assim. O mundo hoje realmente está mais intolerante. E é por isso que você, como cristão, é chamado a agir de uma maneira diferenciada no mundo que é todo igual. O que também não quer dizer que nós devemos ignorar as consequências do pecado. A Bíblia diz que o pecado é pecado. E que se alguém errou, se alguém pecou no sentido de, vamos dizer, alguém roubou ou alguém acabou transgredindo alguma lei, alguma coisa, o governo é a espada de Deus para poder punir essas questões. O pecado ele vai ter suas consequências, vai ter suas punições, mas o que Jesus está dizendo é que nós poderemos ser mais tolerantes com o erro dos outros, deixando de ser tão parciais e tão pequenos e começarmos a ser um pouco mais como Jesus Cristo é. E a partir disso também, a começarmos a tratar as pessoas de uma maneira igual, digna, da maneira como Deus nos trata. Deus não olha para quem nós somos, Ele simplesmente concede seu perdão a nós. Foi o que Jesus também fez lá naquela cruz, tendo pessoas o crucificando, o batendo, o machucando. Ainda assim, Jesus disse, essas pessoas, Senhor, perdoa elas, porque elas não sabem o que estão fazendo. Lá em Tiago 2, versículo 1, está escrito assim, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com um favoritismo. E sabe qual é a semelhança que existe entre as pessoas da direita, as pessoas da esquerda, entre o Jair Bolsonaro, o Lula, o Trump, o Putin, o Moro, Xi Jinping, você e eu? Sabe quais são as semelhanças entre nós? É que todos nós somos pecadores e carecemos da misericórdia e da glória de Deus. Precisamos ter a nossa imagem restaurada por Deus. Não somos diferentes uns dos outros, só estamos em lugares diferentes. Então, quando nós falamos tanto sobre essa questão de essa pessoa é aquela pessoa, mas esse aqui não dá para tolerar, esse aqui não dá para amar, esse aqui não dá para gostar. A Bíblia está falando assim, não importa quem sejam essas pessoas, importa quem Deus é e o que Deus tem feito por essas pessoas. Porque Deus amou o mundo, Ele não amou a partidos, Ele não amou a algumas pessoas específicas, Ele amou ao mundo e é por isso que Ele veio à Terra, para poder salvar e redimir aqueles que estão perdidos. E nós carecemos da mesma graça e da mesma misericórdia. Sem ela, seríamos nada. E a terceira pergunta que eu coloquei é, e o que tem a ver a ilustração do mestre e discípulo com os cegos? Assim como nós todos somos pecadores e carecemos da misericórdia e da glória de Deus, da mesma maneira nós somos cegos e necessitamos de alguém que nos guie. Necessitamos desse Deus, que Ele possa nos mostrar o caminho e nos ensinar a viver. E hoje em dia, muitas pessoas se acham os arautos da verdade, os sabedores de todo o conhecimento, aqueles que detêm os segredos obscuros da humanidade e vão trazer eles todos à tona. E como disse até o próprio Pilatos a Jesus, afinal, o que é verdade?
Como é que nós sabemos que as nossas opiniões realmente estão certas? Como é que sabemos se nós falamos da verdade como um todo ou se talvez hoje em dia não somos nós que estamos do lado errado da história? Porque o mundo ele é muito grande para a gente entender. Toda a situação do que está acontecendo hoje em dia é muito complicada. Mas ainda assim, parece que se uma pessoa tem acesso à internet, hoje no século XXI, ela já entende tudo sobre direito, sobre economia, sobre Constituição brasileira, sobre relações diplomáticas. Não existe mais humildade no coração das pessoas hoje. Cadê essa humildade? De ver que talvez você tenha somente uma parcela da verdade, não a verdade por inteiro. Eu gosto daquela ilustração onde que eles botam várias pessoas cegas em torno de um elefante, tentando descobrir como é que o elefante é. Uma palpa a pata do elefante, o rabinho, a tromba, o marfim, e daí todos começam a descrever o elefante do seu ponto de vista. Mas é claro, não tem uma descrição completa, porque ninguém pôde ver o elefante como um todo, somente a partir daquilo que teve contato. E é da mesma forma conosco. Nós somente temos parte da verdade nas nossas mãos e não todo. E às vezes, só por ter uma parte dessa verdade, nós julgamos o todo e nos achamos os conhecedores do todo. Mas você, por acaso, lembra dessa propaganda que passou na TV há um bom tempo atrás? Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Sabe, nós temos que aprender a sermos humildes. A vermos que nós realmente não temos o conhecimento do todo. Somente Deus tem o conhecimento do todo e sabe de tudo o que está acontecendo hoje em dia no mundo. Somente Deus pode dar as respostas. Dessa forma, nós não temos como arrogar que somos os conhecedores de tudo o que está acontecendo neste mundo e nem precisamos ser. Eu acredito que sim, existem muitas pessoas bem informadas, pessoas que hoje em dia, através do esforço próprio, conseguem saber muito mais coisa do que aqueles que estiveram nas suas academias, que têm seus diplomas escolares, mas isso não quer dizer que você conhece tudo, não. Significa que você, como eu, é uma pessoa limitada e por viver nessa limitação precisa de alguém que te oriente. Se você for orientado somente por um líder ou somente por uma pessoa, você vai ter uma visão parcial das coisas. Por isso, nós somos chamados a sermos orientados por aquele que é o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador e Redentor Jesus Cristo. Aprender com Ele a viver e aprender com Ele a andar neste mundo. E é interessante que quando as pessoas elas então têm como mestres, alguns líderes, alguns filósofos, alguns professores, algumas pessoas, elas começam a enxergar as outras pessoas a partir desse ponto de vista. Quando nós hoje em dia escutamos, porque esse pessoal do ódio, essas pessoas intolerantes, você está enxergando a outra pessoa a partir de uma visão que foi implantada em você. E eu pergunto, quanto que a visão de Cristo tem sido implantada na sua vida? Porque a sua linguagem transmite a linguagem de Cristo de fato? Afinal de contas, quem é o seu Deus? É o nosso Senhor Jesus Cristo? Ou é a ciência, a filosofia, a política, o teu partido? Afinal de contas, quem é que está te ensinando a viver e a tratar as outras pessoas? Hoje em dia eu faço essa pergunta porque eu me preocupo muito. Se uma autoridade política, logo ela é colocada na justiça, todo mundo fica, não, porque não é verdade, e trata essa pessoa como Deus. Se hoje em dia for questionado Drauzio Varela, Attila Yamarino, o Cortella, o Pondé, o Olavo de Carvalho, seus candidatos políticos, se qualquer uma dessas pessoas for questionada hoje, você é capaz de reconhecer, olha, essa pessoa talvez errou, talvez realmente essa pessoa ela tinha uma ideia errada, ou você vai tratar ela como um Deus independente do que aconteça, você vai dizer, não, porque essa pessoa está certa, Por isso eu tenho aqui 3 alertas para nós. Primeiro, nós temos que aprender a parar de disseminar desinformação. A Bíblia diz que cada um vai prestar conta das palavras que falou. E também, como Jesus mesmo diz, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. O que você hoje está divulgando, falando, está caindo ali na internet, sendo reproduzido através da boca de outras pessoas, sendo escutado, tudo isso você vai ter que prestar conta a Deus. Ah não, David, mas na verdade o jornal publicou tal coisa
E era o jornal que estava errado, não era eu. Lá no céu, é você quem vai prestar contas daquilo que você falou. Cada um de nós vai. A responsabilidade, ela é sua. E se é sua responsabilidade, tenha muito cuidado com as coisas que você está divulgando, porque a Bíblia diz que o que temos feito aos pequeninos, ou seja, às outras pessoas, estamos fazendo ao próprio Deus. O segundo alerta que eu tenho para nós é: envolva-se nos assuntos da cidade, sem se esquecer da sua cidade, da onde você veio. Se a sua cidade é a cidade celestial, Nova Jerusalém, então haja como um cidadão dessa cidade. Seja humilde, você de fato não tem conhecimento da verdade como um todo. Você tem muitas coisas a aprender, para que você não seja envergonhado e esteja ensinando coisas erradas, porque as pessoas estão se orientando e se baseando na sua vida também. E a Bíblia pelo menos diz que a raiz de toda a vergonha está em perder o contato e relacionamento com Deus. Quando nós lemos Gênesis, nós vemos que a partir da queda, homem e mulher passaram a ter vergonha diante de Deus. A queda é a nossa vergonha. E o mau testemunho para o cristão é a maior vergonha. Porque além de estar afastado de Deus, o cristão está afastando outras pessoas de Deus, fazendo com que elas sejam envergonhadas e com que ele colha a vergonha sobre si mesmo. Então, para nós não sermos envergonhados, nós temos que viver uma vida de intimidade e relacionamento com nosso Deus. E use desse testemunho, dessa entrega pessoal a Deus como um exemplo para as pessoas. Haja de maneira diferenciada. Como Jesus mesmo diz, ore pelos seus inimigos. Perdoa aquele que lhe persegue. Ame as pessoas, porque elas carecem da glória e da misericórdia de Deus, assim como você careceu também. E quanto que nós temos orado pelos nossos governantes, pelos partidos políticos do Brasil, para que a situação atual ela se acabe, ela se encerre, para que pare logo essa briga boba. Uma coisa que eu acho insuportável é o quanto que hoje em dia os partidos eles estão disputando entre si no poder, as pessoas estão comprando a briga desses partidos e o nosso Brasil está se acabando. O governo ele não visa o bem comum de um partido, de uma pessoa, de um grupo específico, mas ele deveria visar o bem comum de todos. E o quanto que nós temos colaborado como cristãos para o bem comum de todos. E aqui está o terceiro alerta que eu tenho para nós: haja de maneira diferenciada. O nosso chamado é de nós nos abstermos desse ressentimento que temos dentro de nós e de buscarmos o bem de todos, independente de ser nossos amigos ou inimigos. Hoje em dia nós temos pessoas que são fanáticas, outras são justiceiras, pessoas que idolatram autoridades e outras pessoas que acham que estão do lado certo da história porque vivem o tempo todo postando coisa, xingando pessoas, xingando governantes. E se existe hoje uma realidade de ódio dentro do Brasil, é porque Deus está em falta. E os cristãos estão em falta e fazendo falta neste mundo. E como cristão, você busca promover a palavra de Deus em primeiro lugar ou a palavra de outra pessoa? Ou a sua própria palavra e a sua própria verdade? Porque a Bíblia mesmo diz que pelos nossos frutos, por aquilo que nós falamos e da maneira como nós agimos, nós estamos sendo conhecidos por aí. E o quanto que as pessoas veem e enxergam em você um filho autêntico de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Se você por acaso enxerga Bolsonaro como bozo, Lula como Luladrão, o seu irmão da igreja como um bolsominion, ou a sua irmã como uma mortadela, o quanto que essas palavras que eu falei agora transmitem o olhar de Deus por essa pessoa e o amor de Cristo por essa pessoa. Você consegue nessas palavras escutar a voz de Deus? Será que essas são as palavras de um cidadão do reino dos céus? Porque se está escrito na Bíblia que não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo, está escrito lá em Gálatas 3:28, isso tudo significa que um cristão enxerga o mundo a partir de Cristo. Ah, mas todo mundo age da mesma forma hoje. Você não é todo mundo. Você foi comprado pelo sangue de Cristo e não pertence mais a este mundo. Lembre-se da onde você vem e para onde você vai. A nossa única chance de mudar a nossa cidade terrena é tendo cidadãos da cidade celestial morando nela. Se o mundo não está mudando hoje, significa que esses cidadãos estão em falta. Por isso, fortaleça os seus vínculos com o seu Senhor.
Crie uma forte estrutura mental e espiritual, porque se essas estruturas estiverem fracas, a casa vai cair e só vai sobrar para nós a vergonha.